parte colocada na organização de todos aqueles atos para o dia. E vocês, que são os profissionais da política, também possam exercer de forma tranquila a campanha e fazer valer a vontade popular. Eleição é uma coisa muito interessante. Eu gosto muito da eleição. Já dizia aqui em uma oportunidade anterior que a minha primeira eleição cédula de papel. As folhas de votação eram de papel. E a comarca de Nova Canaã. E de lá até cá, foram alguns processos que eu trabalhei, inclusive em Salvador, quando estive lá, trabalhei na votação paralela, que é aquele sorteio das urnas que são colocadas lá, que se simula uma votação para aferir a fidedignidade da urna eletrônica. Houve até, e eu estava respondendo por Anagé, sorteio de uma urna, não vou dizer com precisão qual foi a eleição. Onde eu estava trabalhando na eleição de Anagé, veio um avião da FAB, um servidor do TRE, e recolheu do antigo aeroporto de Vitória da Conquista essa urna, levou, e nós tivemos que buscar uma urna de contingência para poder substituir aquela urna, que era a urna de Anagé, dentre as 4 do interior, foi sorteada para ser colocada na eleição. Tem os pontos que eu quero tratar, só dando esse panorama. Então, como disse, para nós é um desafio e satisfação, porque sem demagogia, eu gosto de trabalhar em eleições. Eleições nos dá uma capacidade de aprender, de se desenvolver, sobretudo nessa questão tecnológica que hoje nós temos, e para o juiz eleitoral é bem interessante estar a par dessa nossa vida, onde o voto ele vai ser digitado lá naquele que decidiu e a vontade popular deve valer. O escopo da justiça eleitoral é esse, fazer valer a preferência. Mas é assim, assado, pouco importa, a vontade fácil, respeitando a democracia, respeitando o ordenamento jurídico, para que nós possamos ter, fazer valer a vontade popular. O Brasil é pioneiro na questão do urna eletrônica. O Brasil é referência, é vanguarda nesse tipo. E a urna eletrônica é segura, seguríssima. Eu digo isso porque já trabalhei em diversos processos, e infelizmente alguns desavisados, por desconhecimento ou por má fé, querem impingir determinados serviços, determinadas práticas, no sentido de querer macular o trabalho da justiça eleitoral, da urna eletrônica, do que quer que seja, em relação a isso. A urna é segura. Quem conhece os procedimentos para o funcionamento da urna eletrônica lá às 8 horas na sessão eleitoral, montou aquele dado, a gente caminhou para poder contabilizar tudo ali. Você já sabe diante disso. Não tem surpresa, não tem surpresa. Claro que uma ou outra coisa pode haver algo diferente. Não é matemática, nós não estamos lidando com matemática. Correto? Apesar de a urna funcionar com uma lógica, e todo o sistema eleitoral tem uma lógica, a transmissão de dados, isso aqui. Mas a vontade do eleitor não. A vontade do eleitor é a vontade dele, é a cabeça dele que vai deliberar em relação ao que é que ele entende que é melhor para a comunidade. E o papel de vocês é fundamental nisso. Esse período que está iniciando hoje, é o período de convencimento, onde você, da forma melhor possível, vai mostrar para o eleitor que você é o representante adequado para a Câmara Municipal,
para o executivo. Então, esse é o papel de você, que cabe a gente. Isso cabe a gente. Não é a justiça que realiza esse procedimento. Nos Estados Unidos, claro que é totalmente diferente da nossa realidade. Mas lá você faz toda a máquina é uma máquina administrativa, não é uma máquina do judiciário, né, que vai. Não há uma justiça eleitoral. Não existem membros do Poder Judiciário que atuam para aquilo ali do administrativo. Mas, eu gosto muito, acho que é interessante aqui, e não sei se no futuro poderá ser diferente esse tipo de coisa. Mas eu fiz aqui algumas anotações, diante, como eu coloquei, dessa necessidade de nós, hoje, 16 de agosto, se iniciando a propaganda eleitoral, temos em mente, e trazemos aqui situações, ajustá-las, para que a campanha possa ser a mais tranquila possível. Claro que nós não vamos acreditar que os ânimos, em determinado momento, podem se aflorar. No entanto, guardando aquelas regras, é como uma partida de futebol. Meu time, que é o mais querido do Brasil, não vou dizer quem é, mas eu vou dizer que só que é o mais querido do Brasil, inclusive ganhou ontem. Ganhou. A gente sabe como ele vai jogar, como ele vai se comportar, o que é que ele vai, a expectativa que ele vai fazer. Mas isso quer dizer que vai se operar aquele nosso pensamento, nosso desejo? Não, porque fatores podem ocorrer e que venham a mudar aquele panorama. Na verdade, então seria mais ou menos como uma situação dessa natureza. Mas o básico, aquela escalação, aquela preparação é que nós queremos, aquelas regras, aquelas regras, não tem 45 minutos, intervalo 15 minutos. Então, são 11 jogadores de cada lado, tem um árbitro, tem isso, tem aquilo, então aquelas regras mínimas que são estabelecidas para uma partida, como aqui, fazendo uma alegoria em relação ao nosso procedimento. Então, aqui eu trouxe algo para que nós coloquemos aqui. Eu vou fazer menção a essas anotações que eu trouxe, coisa básica mesmo, porque o que for mais complexo, aí vai ser judicializado e nós vamos verificar. Nós não vamos aqui emitir opinião de situações, vamos só buscar que a regra prevê para o nosso processo até o dia da votação, porque até o momento da propaganda durante o mês. Antes de iniciar, eu vou passar a palavra ao doutor Marco Aurélio para que ele possa também descer suas considerações e que nós façamos aqui essa reunião com tranquilidade, porque a minha intenção justamente é essa, estar juntamente com vocês. Eu gosto do processo eleitoral, obtendo a vontade popular. Paixões, a gente tem. Eu falei aqui do meu time, mas eu gosto da disputa do futebol e, sobretudo, quando a gente ganha na Libertadores. Obrigado, doutor. Então, inicialmente,